O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Recep Erdogan é reeleito presidente da Turquia. Diria Galvão Bueno virou passeio. virou sultanato. Assim, a gente já havia comentado, né, depois do primeiro turno, que ele estava na cara do gol, considerando o quão pouco faltava para ele ter atingido, né, 50% logo no primeiro turno. Né, no primeiro turno ele ficou com 49,5% dos votos. E agora ele fechou o segundo turno com 52,1% dos votos válidos contra 47,8% do Kemal, né, que liderava o CHP, né, o partido do kemalismo, né, o partido secular. Ainda assim, um partido conservador, é importante deixar isso claro, né, porque muita gente... você tinha elementos de esquerda na frente ampla contra o Erdogan, porém o Kemal não é um cara de esquerda, ele é um cara da direita nacionalista, secular, mas ele não é religioso, mas ele ainda é um cara ligado à direita. Né? Inclusive, eu vou falar o nome, eu não devia, mas eu vou falar, né? Os tweets do PCO sobre a eleição do Erdogan foram assim, cara, isso devia virar um parâmetro, um referencial, assim, eu quero ficar tão doidão quanto quem escreveu os tweets do PCO, sabe? Porque PCO que é o atual partido da causa olavista, né? Então, né, porque colocaram o Erdogan ali como um herói anti-OTAN, anti-imperialismo, sendo que assim, gente, o Erdogan, e a gente falou isso também antes, né, o Erdogan, a vitória dele também é uma vitória da OTAN, porque o Erdogan é o principal proponente, a gente falou disso no programa com a Monique Sorachevsky, né, comentando sobre as eleições turcas. O Erdogan é o principal proponente do canal de Istambul, que é o canal que vai contornar os estreitos, né, contornar a Convenção de Montreux de 1936, consequentemente permitindo que a OTAN, caso a Turquia autorize, possa colocar efetivos navais muito maiores no Mar Negro do que hoje, porque hoje os estreitos são governados pela Convenção de Montreux, que, repito, é de 36, que atendeu muitas das pressões russas, né, que existiam até a Primeira Guerra Mundial e posteriormente soviética. Né? Então, assim, dizer que o Erdogan é um cara que está levando a Turquia para um caminho próprio, uma agenda imperialista, expansionista própria no seu entorno estratégico, mas ele não é um cara anti-OTAN. Quem falar isso está alucinando das ideias. Tá? E colocar que, né, o Erdogan seria uma vitória, sei lá, progressista, não, tá? Também longe disso, enfim. Então o Erdogan consagrou sua vitória, ficou com 52% dos votos válidos. É interessante notar que nós tivemos uma menor participação do eleitorado no segundo turno em relação ao primeiro. Né? E a gente havia comentado também, depois do primeiro turno, que a única esperança da oposição era algum milagre, né, de expandir a participação eleitoral, né? Passar a barreira dos 90%, uma barreira que não se chegava desde a década de 1980, basicamente, e nós tivemos 87% do eleitorado votando no primeiro turno e apenas 84% votando no segundo turno, ou seja, muita gente que votou contra o Erdogan simplesmente largou mão, cansou, nem foi votar no segundo turno. Tá? Também tivemos, né, a questão que o terceiro colocado no primeiro turno, o Sinan Ogan, que é do movimento nacionalista, que é
a linha auxiliar do Erdogan no parlamento, né? O AKP, o Partido de Desenvolvimento e Justiça, que é o partido do Erdogan, né? O Erdogan, né? Ele não tem a maioria absoluta, então ele precisa do partido nacionalista, do movimento nacionalista, que nesse caso o movimento nacionalista chauvinista, né, que flerta com o fascismo, os lobos cinzentos e tal. O Sinan Ogan, que é, né, esse nacionalista pan-turco muito próximo do Azerbaijão, um cara que defende uma guerra aberta contra a Armênia, por exemplo, ele declarou apoio abertamente ao Erdogan. Né? Isso também pode ter contribuído para a vitória do Erdogan. Então, assim, o que isso significa, né? Agora, primeiro, o Erdogan ele recebe uma espécie ali de referendo popular para a sua política externa extremamente expansionista, extremamente intervencionista. Né? Vamos lembrar, a Turquia, ela ocupa diretamente territórios que são da Síria. A Turquia, né, a Turquia do Erdogan, tô falando, a Turquia do Erdogan realizou intervenções em território iraquiano e a Turquia do Erdogan apoiou o Azerbaijão na guerra contra a Armênia em 2020. Tá? Além disso, nós temos as questões com a Grécia, a questão do Chipre, que são questões históricas que antecedem o Erdogan. E falando em questões históricas também, né, cabe lembrar algo que o nosso amigo Heitor Loureiro tem batido bastante nessa tecla de que em outubro será celebrado, né, o centenário da República Turca, né? E acaba sendo mais um retrocesso, né, pensando no secularismo kemalista, essa ascensão do erdonismo, vamos dizer assim. Né? Erdonismo ficou bom. Então, exatamente, né? Agora ele vai liderar os festejos, as celebrações do centenário da República, inclusive repaginando essa República, né? O Erdogan, as políticas do Erdogan são muito diferentes das políticas do kemalismo para a Turquia, né? Em relação à religião, em relação ao pluralismo, em relação a, enfim, diversas outras questões. Os presos políticos vão continuar presos, inclusive, né? Podem esperar um processo, né, de fuga de cérebros da Turquia nos próximos meses, um ano, né, porque quem não saiu da Turquia até agora vai sair, né, porque o Erdogan, né, somando primeiro-ministro e presidência, ele está no poder na Turquia, ele é a principal figura da política turca desde 2003. Né? Agora, a próxima eleição é apenas 2028. Então, assim, o Erdogan, ele pode concretizar, né, ele pode chegar ao ponto de 3 décadas no poder na Turquia. Tá? Então, as pessoas que estavam resistindo até agora, digamos assim, já estão ficando de saco cheio, já cansaram, não querem mais dar murro em ponta de faca. O Erdogan sinalizou na própria campanha, né, agora uma maior restrição em relação às comunidades LGBT, às pessoas LGBT na Turquia. Enfim, nesse cenário, né, do centenário da República Turca, inclusive, é muito curioso, porque, e aí é uma discussão que a gente vai ter aqui, de novo, vamos trazer a Monique, vamos trazer o Heitor, né, porque você tem um equilíbrio, não é nem um equilíbrio, né, uma dissonância quase, né, entre o kemalismo desse centenário e o fato do Erdogan buscar revitalizar, pelo menos do ponto de vista simbólico, né, o período otomano. Né? Ele já usou ali, né, já determinou o uso, por exemplo, de uniformes históricos por tropas, evocando o período otomano. Recentemente, o Bashar al-Assad, né, o ditador sírio, na Liga Árabe, né, disse que os países árabes têm que se cuidar com o perigo otomano, claro que aí o discurso na outra ponta, né, mas fazendo referência a essas referências feitas pelo Erdogan. Outra questão interessante, né, que é uma vitória dos governos aliados do Erdogan, como a ditadura Aliyev no Azerbaijão, como os Altani no Catar e também o MBS na Arábia Saudita, né, porque a Arábia Saudita e Turquia estão aí caminhando também para uma revitalização de laços. Outra questão importante, né, vai ser a manutenção dos planos estratégicos com a Rússia. Né? A gente fala de relações Turquia-Rússia aqui desde o primeiro ano de Xadrez Herbal, porque é uma relação muito complexa. Né? Historicamente, né,
guerra entre Rússia e Turquia, ou entre Império Russo e Império Otomano, né, era uma terça-feira qualquer. Então, mas ao mesmo tempo, né, você tem uma cooperação tecnológica num nível estratégico muito grande, né, a Rússia construiu os novos reatores nucleares na Turquia, fornece tecnologia militar para a Turquia. Segundo, a Rússia é fonte de hidrocarbonetos, como o gás ou o petróleo, que além de servirem de fonte energética para a Turquia, eles são repassados aos europeus, né? A Turquia e o Azerbaijão vão ser as grandes lavanderias do gás russo que vai para a Europa, né? Eles são rivais, têm pautas conflitantes no Mar Negro, no Cáucaso, a gente vê isso em relação à Ucrânia, né? A gente vê isso na Síria. Hoje, para o Bashar al-Assad, a Turquia é a maior ameaça e a Rússia é o seu maior aliado, né? Então são algumas questões interessantes a gente ficar de olho também. Agora, né, o principal, o lado, em muitas aspas, né, bom da vitória do Erdogan é o fato de que a Turquia está com uma economia em frangalhos, né? Depois do resultado da eleição, meu caro Matias, a lira turca chegou ao seu menor valor na história. E não só isso, a gente vinha repercutindo, né, que das 20 maiores economias mundiais, durante a pandemia, a lira turca é que teve o pior desempenho, né? Isso, e o resultado da eleição fez ela cair ainda mais. Então... Só lembrando que o real foi a segunda, né? Então, assim, pelo menos nesse sentido, quem pariu o Mateus vai ter que embalar, porque o Erdogan vai ter que gerenciar uma economia em crise, né, com inflação, com desvalorização da moeda. Tivemos fuga de capitais depois das sanções do governo Trump e tal, e ele vai ter que gerenciar esse cenário, só que esse cenário é culpa dele, né? E aí entra um medo muito grande que eu tenho, tá? Que é o seguinte: como a gente mencionou, o terceiro colocado nas eleições declarou apoio ao Erdogan, o Sinan Ogan. Qual era a plataforma do Sinan Ogan nas eleições? Né, que saiu como independente porque ele rompeu com o partido dele. Ele é tão de direita que o partido dele, que é um partido que flerta com o fascismo na Turquia, não, né, ele saiu para ser candidato. Era o discurso anti-imigração. Anti-sírios, especialmente, dizendo, olha, sírios são árabes, os árabes não deviam estar aqui, eles são ruins para a economia, eles estão causando a crise econômica. Então, a política do Erdogan para refugiados muito provavelmente vai se tornar mais rígida. Vamos lembrar que o Erdogan usa os refugiados como moeda de barganha em relação à União Europeia. Resta ver como é que vai ser isso agora. E eu não duvido, né, não podemos duvidar nem um segundo de que a Turquia já culpou, né, a crise econômica nos europeus, já culpou a crise econômica nos curdos e nos armênios, e agora a culpa vai ser dos sírios. E não sei se essas pessoas serão... Como diria Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Exatamente, né? Filosofia one-on-one. Né? A expulsão dos curdos da fronteira Síria-Turquia, né? Depois que o Donald Trump traiu os curdos, né? E aí, na época, o então secretário de Estado, o Jim Mattis, né? O Mad Dog Mattis, né? Renunciou, dizendo que o Trump estava quebrando um pilar da política dos Estados Unidos, da política de segurança dos Estados Unidos. O Trump trai os curdos, os turcos ocupam o norte da Síria, que são regiões historicamente curdas. Muito provavelmente agora a Turquia vai começar um processo de colonização dessas regiões, expulsando os sírios que estão na Turquia. Tá? Então, assim, por um lado, o Erdogan vai exacerbar essa sua política externa, por considerar que ele teve esse referendo popular. Por outro lado, a crise econômica vai ser um problema para ele, e vai ser um problema que vai provavelmente gerar políticas ainda mais duras, ainda mais repressoras contra oposicionistas, contra minorias como curdos e armênios, e contra especialmente os refugiados sírios, que, repito, o Sinan Ogan não daria um apoio público ao Erdogan se não houvesse uma sinergia, uma congruência nessa pauta de imigrantes, que era a única pauta dele no primeiro turno e que levou 5% dos votos. Né? 5% do eleitorado votou no cara cuja única plataforma era dizer: temos que expulsar os sírios. Isso não é pouca coisa, isso é chocante, na verdade. Ele não tinha. O Sinan Ogan não falava de outra coisa.
Tá? Sinalgan, o que você acha da OTAN? Tem que expulsar o Sírio. Sinalgan, o que você acha do Brasil? Tem que expulsar o Sírio. Sinalgan, o que você acha de Real Madrid e Barcelona? Tem que expulsar os sírios. Tá? E ele levou 5% dos votos. Então, e ele dá um apoio público ao Erdogan no segundo turno, é porque eles têm uma congruência nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, basicamente todos os líderes mundiais, né, deram parabéns ao Erdogan, porque vão ter que lidar com ele, vão ter que negociar com ele, inclusive Estados Unidos, países ocidentais. O Joe Biden, no seu parabéns, né, disse que, né, dou parabéns e tal, e quero continuar trabalhando como aliados da OTAN, no sentido de que a Turquia está barrando, né, a Suécia de entrar na OTAN ainda. Tá? O Lula deu parabéns também, lembrando que o Çavuşoğlu, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, esteve na posse do Lula com uma comitiva gigantesca de 200 pessoas, né, incluindo empresários, políticos, né, para os laços econômicos, especialmente entre Brasil e Turquia. O Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, deu parabéns publicamente para Erdogan, foi muito criticado por isso também, porque, né, você tem todo o histórico complicado e a mensagem do Pashinyan foi tida como muito pacífica, muito soft, digamos assim. E o fato dela ter sido pública, né, sei lá, você pode simplesmente mandar uma mensagem pela comunicação oficial e acabou, né? E tem uma última coisa que eu queria comentar, antes de ou a gente avançar ou você fazer os seus comentários, meu caro Matias, que é o seguinte. Há duas coisas, na verdade, né? O primeiro é só mencionar o mapa eleitoral, né? Nas grandes cidades e no sudeste da Turquia, que são as regiões onde você tem uma grande presença curda, o Kemal venceu. Tá? O Kemal venceu em Istambul, venceu em Ankara, né? Venceu nas cidades do litoral do Mediterrâneo e venceu nas regiões curdas. O Erdogan continuou vencendo onde? Nas cidades pequenas, nas cidades médias e no interior. Né? Pensando ali numa distribuição geográfica do mapa. E no exterior, o Erdogan venceu no eleitorado europeu. Principalmente na Alemanha. Exatamente, né? Que na Alemanha a gente tem uma comunidade turca enorme. Né? O Mesut Özil, né, que foi campeão de futebol em 2014 pela seleção alemã, mas é de origem turca, é um grande apoiador público do Erdogan. Inclusive. O Erdogan foi padrinho de casamento dele. Pois é, né? É mais do que apoio público. Então os turcos que residem na Europa votaram pelo Erdogan, ou seja, esse discurso, né, nacionalista, anti-União Europeia, mas os turcos que moram nos outros lugares, como nos Estados Unidos, né, votaram em maioria no Kemal. E a segunda coisa que eu queria mencionar é que é o seguinte, teve uma definição muito precisa sobre a vitória dele, vinda dos observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, tá? A OSCE. A missão foi liderada pela parlamentar neerlandesa Farah Karimi, tá? Que tem origem persa, e, né, em inglês costuma-se falar, né, em free and fair elections, né? Ou seja, eleições livres e justas, free and fair. Ela disse que as eleições foram free, mas unfair. Ou seja, ela disse, teve eleição, não tivemos fraudes, não teve, sei lá, repressão generalizada de eleitores, mas elas não foram justas. Por quê? Por conta do aparelho estatal? Exatamente. Né? O domínio estatal na mídia e as restrições à liberdade de expressão deram vantagem injustificada ao atual mandatário. Né? Porque assim, 90% da mídia na Turquia é controlada pelo governo. Então, e aí é uma coisa muito curiosa que a nossa querida Monique fez essa observação publicamente em outros veículos de mídia, eu trago essa observação aqui, e lembrando que ela é provavelmente a maior especialista em Turquia no Brasil, a gente não está falando isso só porque a gente admira ela e tem ela como amiga, mas porque é um fato, que aqui no Brasil, né, quando você fala em fake news, em desinformação, todo mundo pensa no WhatsApp, pensa no tiozão do Zap. Lá foi o contrário. Lá a desinformação era na TV, era nas grandes redes controladas pelo governo. A informação de qualidade era a que circulava nos grupos mais clandestinos, digamos, mais obscuros do Telegram.
né, que aí você tinha informações vindas de outras fontes e tal, de pequenos jornalistas, essas coisas. Então, é um cenário, né, invertido do que a gente tem aqui no Brasil. Mas Erdogan vitorioso, uma vitória reconhecida pelos países europeus, pela Rússia, né? O Putin desejava, inclusive, né, a vitória do Erdogan. Né? Então, temos apenas que reconhecer a realidade e reconhecer a vitória. Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos para o Kosovo, ou para a Sérvia, ou para a Grande Albânia. Ou para os otomanos, a gente segue na Turquia. Boa. Não, o seu comentário foi genial, né? Porque a importância do Kosovo, né, para a história sérvia, para a nacionalidade sérvia, é pela Batalha do Kosovo, né? Quando foi pela primeira vez, né, todos os príncipes sérvios se juntaram para lutar contra, né, os invasores turcos em 1389. Né? A data 1389 tá muito marcada na minha memória por conta do discurso do Milosevic, né, que começa o processo de esfacelamento da Iugoslávia, né, que é em 1989, né, justamente o discurso de 600 anos da batalha. Então, o seu comentário foi muito legal, combinou bem. E por quê? Né? Os nossos ouvintes estão acompanhando, né? A gente sempre repercute aqui os últimos desenvolvimentos na região do Kosovo. Né? Lembrando, o Kosovo é uma região, né, que declarou sua independência em 2008 da Sérvia. A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, dizendo que é parte do seu território. O Kosovo era uma província autônoma dentro da Iugoslávia, não era uma república, tá? Não era como uma, né? Você tinha as repúblicas, partes da República Federal da Iugoslávia. O Kosovo era uma província autônoma, assim como Vojvodina, no norte da Sérvia, por conta da presença da minoria albanesa, tá? Os albaneses, né, os albaneses mais nacionalistas, como a Dua Lipa, né, vão falar que, na verdade, o Kosovo sempre foi da Albânia. Né? Os albaneses são os autóctones, né, o termo que eles usam, né, os nativos da região. Os kosovares falam, não. Os sérvios falam, não. Os albaneses imigraram para a Sérvia quando a Albânia estava toda ferrada no início do século XX, e por isso eles tinham autonomia, mas o Kosovo, o território, é da Sérvia, e principalmente, né, para os sérvios, não existem kosovares, no sentido de ser uma nacionalidade. Né? Existem albaneses do Kosovo. Né? Tanto que né, alguns argumentos é o fato de que, por exemplo, o idioma oficial do Kosovo é o albanês, e a bandeira do principal partido, né, do Kosovo é a bandeira da Albânia. Né? Então, resumindo assim, em 2 minutos essa treta toda. E nós temos desde o ano passado os confrontos na região norte do Kosovo, na fronteira entre Kosovo e Sérvia. Seja, né, quando a gente fala fronteira, você pode considerar a fronteira entre o país Kosovo e o país Sérvia, ou entre a província do Kosovo e a Sérvia, se você preferir, tá? Se você for o Djokovic, a gente vai falar disso. Tá? Por conta do quê? A crise começou por conta das placas veiculares, porque tem muita gente que cruza a fronteira todo dia, mora de um lado da fronteira, trabalha no outro, tem familiares de um lado, enfim. E os sérvios étnicos que residem no Kosovo não queriam aceitar a placa de trânsito com a bandeira do Kosovo, dizendo, essa bandeira a gente não reconhece. Os sérvios que residem no Kosovo se retiraram das instituições de governo. A gente comentou na época, né, que todos os policiais de origem sérvia renunciaram coletivamente aos seus postos. Depois tivemos episódios de violência, especialmente na virada do ano. Inclusive, o primeiro programa de 2023, né, o primeiro programa todo ano, a gente sempre faz aquela vitrine com várias fotos dos principais acontecimentos. Uma das fotos é das barricadas na fronteira, né, porque fecharam a fronteira. Aí, no mês retrasado, em abril,
nós tivemos as eleições locais no Kosovo. A gente repercutiu isso aqui, em que os sérvios simplesmente não foram votar. Boicotaram totalmente. Por conta disso, mesmo nas cidades do norte, em que a maioria da população é sérvia, os kosovares albaneses foram eleitos prefeitos. Né? Inclusive, a gente comentou, né, que alguns locais o índice de participação nas eleições era de 5%, porque 95% da população dos eleitores eram sérvios e boicotaram. E aí o que aconteceu agora? Era a hora da posse desses prefeitos kosovares albaneses em cidades de maioria de população kosovar sérvia. Tá? E os sérvios falaram, não, eles não foram eleitos legitimamente. Né? Eles não têm legitimidade para assumirem o cargo. Então vamos resistir. Kosovo manda a sua polícia para a região, lembrando que Kosovo não tem forças armadas propriamente ditas, tem uma polícia bastante militarizada, mas é uma polícia, né? Manda os policiais para garantir a posse. Nós temos confrontos entre os sérvios e os sérvios que eram os policiais, que formaram ali uma espécie de polícia própria, que os kosovares chamam de milícia. Tá? Tivemos confrontos, pessoas saíram feridas, e aí a OTAN mandou as tropas para garantir a posse. Por que a OTAN? Alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar. Porque a força do Kosovo, né, a IKRF ou IKFR, né, ela foi estabelecida com mandato da OTAN depois da independência de 2008. Na verdade, antes mesmo, né? Toda aquela coisa ali de responsabilidade ao proteger, enfim. Tem toda a discussão, inclusive, da eventual legalidade das ações da OTAN em relação ao Kosovo e à Sérvia. A Rússia, por exemplo, diz que são ilegais. Lembrando que a Rússia usa o Kosovo como argumento, dizendo que é um precedente legal para a separação da Crimeia da Ucrânia. Né? A Rússia fala, olha, se o Ocidente reconheceu a independência do Kosovo, tem que reconhecer a independência da Crimeia, em 2014. Lembrando que a Crimeia não foi anexada de cara pela Rússia. Você tem uma declaração de independência da República da Crimeia que aí pediu para fazer parte da Federação da Rússia, né, do ponto de vista legal russo, da argumentação russa. Então nós temos esse mandato da OTAN como uma força de paz. Tá? Nós temos aí cerca de 3 mil militares na região que supostamente devem proteger as duas comunidades. Por que eu digo supostamente? Porque os sérvios acusam a OTAN de não protegerem os sérvios, de agirem a favor apenas dos kosovares, ou dos kosovares /albaneses. Né? O maior contingente dessas tropas são de italianos, depois vem Estados Unidos e Hungria. Tá? Lembrando que a Hungria tem a minoria no norte. A gente mencionou, né, a província de Vojvodina. Né? A província de Vojvodina tinha autonomia por conta da minoria húngara dentro da Sérvia, porque essa região de Vojvodina, até 1918, era parte do Império Austro-Húngaro. Tá? Então você tem uma minoria húngara ali. Enfim, o fato é, tropas da OTAN foram para lá para ajudar os policiais kosovares e teve mais porrada e 25 integrantes da missão de paz da ONU saíram feridos. Vejam só, até o momento, estamos gravando esse programa no dia 2 de junho, felizmente não tivemos mortos, tá? O que a gente está falando é de porrada, tá? É de garrafada, barricada, paulada, uso de gás, uso de bala de borracha, uso de cacetete, né? Então, assim, até o momento não tivemos mortos, não tivemos uso de armas de fogo, não tivemos tiroteios, tá? Mas calcula-se que, até o momento, nessa última semana, nós tivemos 25 militares da OTAN feridos, 55 sérvios feridos e um policial de Kosovo ferido, e que, nesse caso, ele não correu o risco de morrer, mas ele ficou em estado mais grave. Ele foi tem imagem, inclusive, salvo engano. Acho que tem foto, né, vídeo, mas ele foi cercado ali por 6, 7 caras sérvios, presumo, e espancado. Tá? Em bom português, ele foi espancado.
Então, nós temos agora esse impasse, tá? E o governo dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos, né, reconheceram a independência do Kosovo em 2008, nós temos uma estátua do Bill Clinton em Pristina, capital de Kosovo, né? O governo dos Estados Unidos, tá, impôs sanções às lideranças da polícia kosovar, dizendo que eles agiram de maneira irregular. Tá? Isso acabou sendo um desenvolvimento interessante. Por outro lado, nós temos uma escalada de tensões. Por quê? Uma imagem que circulou muito na Sérvia, tá? Que gerou muita indignação, foi de que os kosovares tiraram a bandeira sérvia da prefeitura, só que quando eu digo tiraram, parece que foi uma coisa educada. Não, eles derrubaram, rasgaram a bandeira da Sérvia e içaram a bandeira kosovar. Tivemos uma grande manifestação com grupos nacionalistas e de extrema-direita em Belgrado, no último final de semana. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, colocou o exército sérvio em alerta máximo, tá? De prontidão. A OTAN enviou mais um contingente, tá, para a região, enviou mais 700 tropas. Esse anúncio foi feito pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Oslo, porque a OTAN está realizando exercícios militares no Ártico, como a gente vai falar mais para frente. Essas tensões, esses choques, né, deixam ainda mais impossível um eventual acordo entre Kosovo e Sérvia, coisa que estava sendo negociada nos últimos anos, tinha alguns avanços, depois voltava. E aí nós tivemos o caso, né, do Djokovic, né, que aí talvez seja o caso mais visível, né? Como o Matias chama ele, né, é o Novak Djokovic, né, porque ele é antivacina e ele é adepto agora de uma outra pseudociência. Ele tá fazendo, tipo, cura quântica, alguma groselha assim. Vai virar coach daqui a pouco. Ele, sem dúvida, é um dos maiores tenistas da história, mas em algumas coisas ele tem algumas ideias meio tortas. E aí o que aconteceu? Está rolando, né, o torneio de Roland Garros, que é um dos 4 grandes slams, né, um dos 4 torneios de mais prestígio do circuito do tênis. E ele venceu a sua primeira partida, o americano Alexander Kovacevic, né, que tem um nome inclusive sérvio, não sei se é de origem sérvia, e é muito comum, né, o nosso ouvinte já deve ter visto imagens assim, quando o tenista ganha o jogo, dão lá um canetão para ele e ele escreve alguma coisa na câmera, né? Ou às vezes um autógrafo, às vezes um recado, às vezes um coração, né? E ele escreveu em inglês, né? Kosovo é o coração da Sérvia. Parem com a violência. Tá? No caso do Djokovic, vamos lembrar, ele é um nacionalista sérvio. Né? Inclusive foi bastante impactado, né, na infância e adolescência dele por conta dos bombardeios, enfim. E o pai dele é do Kosovo. Né? Isso que você estava falando, desculpa ter te antecipado, mas porque como a gente está gravando distância, tá, gente? Às vezes, né, o cruzamento fica mais difícil. Mas o pai dele é do Kosovo, né, como você estava mencionando. Ele já financiou, né, produções sobre a questão sérvia, né, como o documentário Weight of the Chains, junto com Vlade Divac, né, que também tem posturas nacionalistas. Né? E só um parênteses, Felipe, o Kovacevic é filho de pai sérvio e mãe bosniaque. Isso eu não sabia. Isso é interessante. Isso eu não sabia. E aí ele escreveu isso, né? E dizendo que... E depois ele deu entrevista, né? Dizendo que o Kosovo é parte importante da história sérvia, é parte indissociável da Sérvia. Né? E peço desculpas, tá, meu caro Matias? Ele não escreveu em inglês. As declarações dele foram em inglês, mas ele escreveu na câmera em sérvio, né? Em sérvio-croata, né? É o mesmo idioma, mas com outro alfabeto. Ele deu entrevista dizendo que Kosovo é nossa fortaleza, né? E tem muitas razões por ele ter dito isso perante as câmeras. Tá? O
Comitê Olímpico do Kosovo, né? Lembrando que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Kosovo ganhou sua primeira medalha olímpica no judô feminino, né? Agora não vamos lembrar o nome da judoca, mas a gente repercutiu isso na época. O Comitê Olímpico do Kosovo disse que vai solicitar uma sanção disciplinar ao Djokovic e a ministra dos Esportes da França também criticou, dizendo que ele feriu, né, a ideia ali do esporte não se envolver com conflitos, com confrontos. Então isso gerou também bastante atenção, né, bastante repercussão. E a situação nesse momento ela está indecisa, né? Ela está congelada, tá? Não tem grandes desdobramentos nesses últimos dias. Repito, a OTAN enviou mais tropas, o Vučić, presidente da Sérvia, colocou as suas forças armadas em estado de alerta máximo. É muito difícil que a gente tenha, né, um confronto, né, pensando aí que temos a guerra na Ucrânia, temos escassez de equipamento militar no mundo, temos uma dissonância muito grande de poderio militar, né? A Sérvia poderia derrotar o Kosovo facilmente, mas a Sérvia derrotaria uma missão da OTAN? Não derrotaria. A judoca que ganhou a primeira medalha de ouro do Kosovo foi a Majlinda Kelmendi e foi nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Isso. Muito, muito obrigado. E o Djokovic... E ela faz parte do exército albanês. Pois é, né? Parte da argumentação serve. O Djokovic, ele vai enfrentar um tenista peruano agora, inclusive. Né? Eu fui conferir se o Djokovic ainda estaria no torneio, né? O Juan Pablo Varillas, né? Que é o peruano de mais alto ranking, né? No ranking da ITP. Apenas de curiosidade, eu não acompanho muito tênis, peço desculpas aos nossos ouvintes por essa questão mais esportiva. Então, as tensões continuam. Esperamos que a gente tenha conseguido explicar mais ou menos, né, em 10 minutos o que está acontecendo. E, infelizmente, está longe de ser solucionada essa questão. Tá? A presidente do Kosovo, inclusive, a Vjosa Osmani, né, ela, essa semana, ela participou da cúpula da Comunidade Política Europeia, que foi em Moldova, né, como uma forma de apoio, inclusive, à Moldova em relação à Rússia, né? A gente teve vários protestos nas últimas semanas. Uma outra coisa interessante é que os protestos dos nacionalistas na Sérvia tinham muitas pessoas com camiseta com a letra Z, né, por conta do apoio, né, à Rússia, né, dos laços ao esforço de guerra, né? Isso, né, o Z como esse símbolo e tal. E a cúpula, né, em Moldova foi no castelo de Mimi. E reuniram 47 líderes de Estado e governo europeus, com a ausência somente, né, do Vaticano, da Rússia e de Belarus. Então, a situação, né, nos Balcãs ocidentais, infelizmente, eles estão longe de serem normalizadas. De Kosovo, meu caro Matias, ou da Sérvia, ou do Império Otomano, ou da Grande Albânia, ou da ex-Yugoslávia, né? Para mim a solução era restaurar a Iugoslávia. E ressuscitar o Tito. Não, tem que restaurar a Iugoslávia e põe... Não sei, não consegui pensar em alguém para pôr de presidente. É difícil. Justamente, era o Tito que segurava a bronca ali. Nós vamos para a Letônia, já que o parlamento letão elegeu seu presidente, né? O presidente do país é eleito pelo voto indireto dentro do parlamento, e o Edgars Rinkēvičs foi eleito, né? Depois de 3 rodadas de voto. Ele que é do Partido Conservador Letão, ele foi eleito com 52 votos, e aí vai gerar uma situação acho que muito interessante, né? Porque assim, é um partido conservador, cujo líder é o Rinkēvičs, e ele agora se torna o primeiro chefe de Estado ou de governo da história letã, né, a ser abertamente homossexual, e o primeiro chefe de Estado de um país da União Europeia homossexual. Né? Ele que, inclusive, numa entrevista em 2014, ele disse que era
orgulhosamente homossexual. Ele usou essas palavras. Tá? Então, temos essa novidade no país, ele que tem 49 anos de idade e, antes de ser presidente, ele é o ministro de Relações Exteriores do país desde 2011. Da Letônia, vamos passar rapidamente pela Alemanha, com apenas uma notícia, mas uma notícia curiosa, em que uma corte em Dresden, né, segundo que Dresden é uma cidade que fica, né, era da antiga Alemanha Oriental, é uma cidade que hoje é um grande foco de neonazismo na Alemanha. Né? Segundo a torcida, por exemplo, do Dinamo Dresden é uma torcida que tem uma facção neonazista muito forte. Por que eu tô falando disso? E algo que é comum entre os clubes da antiga República Democrática da Alemanha. Exatamente. O que aconteceu? Uma mulher, que foi identificada apenas com seu primeiro nome, Lina, ela tem 28 anos de idade, ela foi condenada a 5 anos de prisão pelo seu papel em elaborar, em planejar, né, e executar também ataques contra células neonazistas de Dresden. 3 outras pessoas também foram condenadas a penas menores por associação criminosa, tá? E o juiz Hans Schlüter Staats disse que se opor à extrema-direita é um motivo respeitável, mas esses ataques ainda são atos criminosos sérios que tomam para si a função do Estado do uso da força. Né? Ela é ligada a Lena, né, a que foi condenada, a Lena A. Tá, a Lina, desculpa, né? Como eu disse, a identidade dela foi preservada. Ela era parte de um grupo anarquista, junto com os outros 3 homens que foram condenados, repito, apenas menores, inclusive. É isso aí, ação direta. E o incidente foi em 2020, tá? Quando 6 neonazistas foram espancados por 20 pessoas, tá? 20 anarquistas. E ela teria sido uma das das pessoas responsáveis pelo planejamento do ataque ou, nas suas palavras, da ação direta. Repito, o juiz disse que é uma causa respeitável, mas não pode bater no coleguinha. Quem tem que bater no coleguinha é a polícia. É o que ele disse. A violência como monopólio do Estado, né? Max Weber, alemão. Né? O uso legítimo da violência é monopólio do Estado. E da Alemanha, falando em extrema-direita, nós vamos para a Espanha. Gostei do gancho. Pois é, já que nesse final de semana tivemos as eleições regionais e locais na Espanha. Só para contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, né? Uma coisa que o Matias já tinha comentado no último programa, enfim, na Espanha nós temos 3 divisões administrativas, tá? A comunidade autônoma, que seria mais ou menos o estado no Brasil, o município, que é mais ou menos o nosso município, e tem uma coisa entre um e outro, que é a província, tá, gente? Então, na Espanha, as eleições regionais são as eleições das comunidades autônomas. Então, só dando um exemplo, Felipe. Nós temos, por exemplo, o município de Bilbao, que fica na província de Biscaia, dentro da comunidade autônoma do País Basco, né? Ou como os próprios se referem ao Euskal Herria. Exatamente. Então nós temos 3 níveis. E lembrando, a Espanha não é uma federação, que nem o Brasil. A Espanha é um estado unitário, né, centralizado em Castela, uma monarquia. Então, você tem o poder devoluto, né? Então, assim, algumas comunidades autônomas, algumas regiões têm competências que outras não têm, tá? Também tem isso. Então, não é todo mundo igual. Repito, não é que nem uma federação. Lembrando que numa federação como o Brasil, o prefeito de São Paulo, que é uma cidade de 10 milhões de habitantes, ele está no mesmo nível federal que o prefeito de Piraporinha, Bom Córrego, que tem 5 mil habitantes.
né? Você tem os municípios, os estados e o Distrito Federal, que é uma coisa, né, própria. Enfim, então o que os espanhóis chamam de eleições regionais são das comunidades autônomas e das 2 cidades autônomas, de Ceuta e Melilla, que ficam incrustadas ali na África, né, ali, cercadas de Marrocos. Das 17 comunidades autônomas espanholas, 12 realizaram eleições, mais as 2 cidades autônomas. Além disso, das 50 províncias, 38 realizaram eleições para os seus parlamentos e todos os municípios realizaram as suas eleições também. E só um dado prévio, Felipe, às eleições, que das 12 comunidades autônomas, 9 eram governadas pelo PCOE antes das eleições. Isso, e apenas de centro-esquerda. De centro-esquerda que está no poder a nível central. E apenas uma delas você teve a vitória já confirmada do partido, que foi Castilla-La Mancha, no qual o Emiliano García Parré segue comandando essa comunidade, né? Enquanto que nas outras 2 comunidades que já temos um vencedor definido, uma é a comunidade de Madrid, no qual segue no poder a Isabel Díaz Ayuso, que eu já tinha cantado essa bola antes das eleições, do PP, enquanto que em La Rioja, o Concha Andreu, do PCOE, deu lugar ao Gonçalo Capellán de Miguel, do PP também. Só uma coisa, você falou PCOE, PSOE. PSOE, perdão. É porque a pronúncia parece. Então, Matias, você já antecipou a grande questão, que é o PSOE, que é o partido do Pedro Sánchez, do primeiro-ministro, ele tomou um pau. Sentiu o golpe. Só que tomou um pau muito curioso, porque assim, o PSOE teve 28% dos votos, se a gente pensar o voto nacional, todos os votos, tá? Isso é 1% a menos só do que nas eleições regionais de 2019, e a mesma proporção de votos que o partido teve na eleição nacional de novembro de 2019, quando o atual governo foi formado. Vamos lembrar, a Espanha está há 4 anos sem eleições, o que foi uma coisa inédita no xadrez herbal. Antes a Espanha estava naquele ciclo. A gente estava caminhando para uma eleição regular na Espanha. Pois é. Tava quase lá, Felipe. Faltava tão pouco. Então, o PSOE teve 28% dos votos, e a proporção é muito parecida. Então, por que algum ouvinte nosso vai falar, por que então vocês estão dizendo que o partido da esquerda tomou um pau? Porque, primeiro, o Partido Popular, né, o PP, que é o partido conservador de centro-direita, teve 31% dos votos. Na última eleição regional, ele tinha conquistado só 23%, e na última eleição nacional, ele só tinha conquistado 20,8%. Então, o PP cresceu muito. E também, além do crescimento proporcional, a distribuição dos votos fez com que o PP conseguisse várias vitórias-chave, né? Eles viraram um governo já confirmado de pelo menos 3 comunidades autônomas, estão na liderança em outras comunidades, a gente vai falar disso, de negociação de formação de governo, manteve a prefeitura de Madrid, virou a prefeitura de Múrcia, que é uma das maiores cidades do país. Então, assim, o PP conseguiu uma vitória muito grande. E um detalhe curioso também, Felipe, é de que em Valência, justamente onde o Vini Júnior sofreu o último ataque racista, né, contra a equipe homônima, a esquerda estava como favorita e a direita teve uma vitória maiúscula no país Valência, como eles se referem também. Então o PP ele foi de 19 a 40 assentos, enquanto que o Vox foi de 10 para 12. Então isso é um dado muito relevante. E você falou assentos, uma outra contextualização para o nosso ouvinte. As eleições, tanto nas prefeituras, quanto nas províncias, quanto nas comunidades autônomas, na Espanha, são todas espelhando o modelo parlamentarista. Então, é como se no Brasil o prefeito fosse escolhido pelo partido que tiver a maioria dos vereadores. Não é o prefeito não é eleito diretamente, é como a escolha do primeiro-ministro, só que nos outros níveis nacionais. Então, essa proporção da distribuição dos votos
fez com que o PP conseguisse vitória-chave, e aí você já citou o Vox, né? Os neofranquistas, a extrema-direita espanhola, anti-imigração, a favor dessa identidade castelhana, branca, né? Lembrando, católica, lembrando, a expressão franquista. sangue azul nasceu na Espanha e significava pessoa muito branca. Então, assim, sangue azul não é sangue nobre, significa uma pessoa muito branca. É porque dava pra ver a veia. Isso. Ela é tão branca que ela nunca miscigenou, não tem nenhum árabe na família dela. É isso. A expressão sangue azul é uma expressão racista, tá, gente? E o Vox, né, dobrou, né, a sua proporção de votos na eleição regional. No último pleito regional, em 2019, eles tinham ficado com 3,5%, agora ficaram com 7%. Isso é metade dos 15% obtidos na última eleição nacional. Por quê? Porque várias pautas do Vox são mais nacionais do que regionais. São questões como, por exemplo, a gente acabou de mencionar a questão migratória na Espanha, né? Mas então o fato é, o Vox cresceu muito e aí vem o pulo do gato, tá? E só um parênteses em relação à Valência, porque o PSOE, ele também teve 5 assentos a mais nessa comunidade autônoma, mas o PP, junto com o Vox, conseguiu a maioria absoluta, né, que é de 50 assentos no caso valenciano. Então 40 do PP mais 12 do Vox consegue a maioria absoluta. E você falou assim agora há pouco, né? A Espanha estava caminhando para uma eleição normal. Por que você falou isso? Regular. Então, o que acontece? A eleição espanhola, a próxima eleição nacional espanhola, estava marcada para o dia 10 de novembro. E o Pedro Sánchez antecipou para o dia 23 de julho, pouco mais de um mês daqui. Ele assumiu responsabilidade pela derrota do PSOE, né? Ele disse que é um momento muito tenso e que ele entendeu o recado das urnas, né? E que ele está sendo muito altruísta em antecipar as eleições porque o partido dele tomou um pau, então ele não teria tanta legitimidade. Mas para a gente entender a decisão dele, a gente tem que olhar especialmente para o Vox. Por quê? E só um detalhe do Vox, Felipe, que ele conseguiu presença agora em todos os parlamentos autonômicos, com exceção da Galícia. Então, mostra aí um crescimento a olhos vistos, né, da legenda neofranquista. E mostra juízo dos galegos. E curiosamente, o Franco era galego. E, curiosamente, o nosso primeiro Fronteiras Invisíveis sobre a Galícia. Foi isso mesmo. Então, assim, a gente, para entender essa decisão do Pedro Sánchez, tem que olhar para o Vox. Por quê? Porque, como a gente mencionou, o PP ele está liderando, ele é a maior bancada em diversas comunidades, como Aragão e Valência, mas, para eventualmente formar um governo, ele vai ter que fazer ou não uma aliança com o Vox. Então, o que o Pedro Sánchez, ao antecipar as eleições, ele está pensando? Né? E a gente já vai falar, tem um outro argumento para essa análise aqui, que é o seguinte, o PP, se ele sentar com o Vox e negociar com o Vox, vai pegar mal para muita gente. Então, o que o Pedro Sánchez quer ao antecipar a eleição é aproveitar esse desgaste da formação dos governos locais agora e falar, o PP vai se unir com o Vox, o PP vai se unir com os franquistas, vocês vão mesmo deixar isso acontecer? E então a ideia, né, para usar um termo da moda, né, é criar uma frente ampla anti-Vox, aproveitando essa comoção do momento. Por quê? Porque até novembro, as pessoas já esqueceriam que o PP formou o governo com o Vox, então os governos PP-Vox poderiam ter sucesso, e isso seria um argumento eleitoral. Então ele quer aproveitar o fato de que formar uma coalizão com o Vox ainda é tabu para alguns setores políticos espanhóis. E por que ele precisa fazer isso? Aí a gente vai para o outro lado da moeda espanhola, que é uma coisa que a gente já abordou aqui várias vezes, e é um dos motivos da existência do Fronteiras Invisíveis do futebol, né? Que o termo Fronteiras Invisíveis é pelo fato de que nós temos países
que são um Estado nacional, mas que tem dentro de si diversas comunidades, diversas identidades, que muitas vezes se expressam pelo esporte. E que no caso espanhol isso é muito conhecido. Então a identidade catalã se expressa no Barcelona, a identidade basca se expressa no Atlético Bilbao e por aí vai. E só um outro parênteses, Felipe, de que na Catalunha os partidos independentistas perderam força, enquanto que o grande vencedor foi o Partido Socialista Catalão, mas que não tem uma pauta tão abertamente independentista, né, quanto outras legendas, enquanto que no País Basco houve um crescimento dos partidos que buscam por maior autonomia do Euskadi. Então, e isso que você citou é muito importante, é muito interessante. Eu não tinha pego esse dado ainda. Mas que é o seguinte, o Pedro Sánchez, para conseguir formalizar o seu governo, para conseguir viabilizar o seu governo, ele teve que se aliar com as legendas nacionalistas, como o Partido Nacionalista de Esquerda Basco. Lembrando que o País Basco tem dois partidos nacionalistas, um de esquerda e um de direita. O PNV e o Bildu. Isso, Bildu. Eu não sabia. Então, ele se aliou com o Bildu, se aliou com a esquerda republicana da Catalunha, que é o partido que participou da declaração de independência, e isso pegou muito. E também no Euskadi foi onde o PP teve um dos piores desempenhos, né? Mas isso ele justamente não tem tanta atração, talvez na comunidade autônoma menos influenciada por Madrid, né? Então, o Pedro Sánchez, para viabilizar o governo dele, ele se aliou com os partidos nacionalistas e de esquerda radical. E isso pegou mal para alguns eleitores, os eleitores mais moderados, ou então eleitores de direita, que eram eleitores do PP e migraram para o Vox, para falar, não, sem separatismo aqui, eu quero uma Espanha nacional, uma Espanha unificada. E tem o fato de que hoje, tá, se você olhar nas pesquisas de voto das próximas eleições, você vai ver uma força de centro-direita, que é o PP, conservador, clássico, partido tradicional espanhol. Você vai ver uma força de extrema-direita, que é o Vox. Você vai ver uma força de centro-esquerda, que é o PSOE. E aí você vai ver uma miríade de partidos de esquerda, tanto esquerda radical como esquerda mais moderada, uma esquerda regionalista. Então, e um detalhe de que o Unidas Podemos, né, que seria assim o correlato ao PSOL aqui no Brasil, foi de 47 deputados autonômicos a 13, né? Então foi um dos partidos que teve o maior decréscimo nessas últimas eleições. E a gente teve um... desculpa. Enquanto que dentro da esquerda, né, o nome que aparece mais forte, né, para as eleições de julho é a Yolanda Díaz, que é a atual vice-presidente segunda do governo da Espanha e que é a fundadora de uma nova corrente política que é o Movimento Sumar. Exatamente. E a gente até falou da formação desse movimento no ano passado, né? Então é isso, a esquerda espanhola está muito fragmentada. Então Pedro Sánchez, ao antecipar as eleições, o que ele quer é falar, olha gente, o Vox está chegando, vocês vão deixar isso acontecer? Vocês vão deixar a esquerda se fragmentar e ficar com uma briga intestina e deixar o Vox crescer? Então ele quer aproveitar essa comoção em torno da possível formação de governos regionais com o Vox para tentar virar o jogo. Ele não antecipou as eleições porque ele é um baita cara legal, porque ele é um baita cara altruísta e que está entregando os pontos. Tanto que ele não renunciou ao PSOE. Ele quer se manter no cargo. É uma jogada eleitoral. É uma jogada muito inteligente, inclusive. Não sei se vai dar certo. E aí, vamos supor que o PP mantenha o tabu de não formar aliança com o Vox. O que vai acontecer na Espanha? Ela vai retomar o seu ciclo de 500 eleições. Por quê? Porque o PSOE, segundo as pesquisas hoje, né? O PP ficaria em primeiro, mas ele não conseguiria ter maioria sozinho. Os partidos da esquerda não vão se aliar ao PP. Se ele mantiver o tabu em relação ao Vox, ele não vai ter aliados. O PSOE, por sua vez, segundo as pesquisas hoje, não conseguiria ter uma maioria, mesmo se ele juntar toda a esquerda,
tá? Junto com ele. Então a Espanha vai entrar de novo naquele ciclo de um parlamento travado. Por quê? Porque, vamos repetir, né? Hoje, a terceira força política espanhola é um partido neofranquista, abertamente com políticas chauvinistas e que ainda é considerado, de alguma maneira, um tabu fazer aliança com ele. Mas, vamos lembrar que em Castilha e León, o Vox já é parte do governo, desde o ano passado. A gente falou isso aqui, que esse tabu começou a ser quebrado. Tem lideranças do PSOE que topam, né, essa formação, e tem lideranças do PSOE que não querem ainda negociar com o Vox. O grande elemento vai ser isso, se esse tabu vai ou não ser mantido e se o PSOE vai conseguir capitalizar eleitoralmente em torno dessa ascensão do neofranquismo na Espanha. Então é por isso que o Pedro Sánchez antecipa a eleição. Ele antecipa a eleição para tentar uma vitória nessa ideia, digamos assim, de frente ampla, né? E você falou de Galícia antes, meu caro Matias. Hoje, né, se o PP formasse um governo hoje, a Espanha teria um primeiro-ministro galego, que é o Alberto Núñez Feijóo, né? O Feijó, para mim, tem um som bastante lusitano, e é um Feijó que é grafado com 2 Os. Não me pergunte por quê. E a Yolanda Dias, que eu citei anteriormente, também é galega. Tá. Então, assim, a Galícia vai dominar o rolê, de alguma maneira. E a Galícia, que justamente o atual chefe da comunidade galega, disse que a pressa do Pedro Sánchez não vai incidir na Galícia, né? Porque eles vão seguir com o calendário das suas próprias eleições que não foram celebradas agora, né? Então, você foi bastante preciso nesse comentário. E aí, as eleições gerais na Espanha nesse ano, né? No início do ano a gente falou algumas eleições que era para ficar de olho, né? Como a eleição da Turquia, que já foi. Então, assim, a gente ainda vai ter algumas eleições peso pesado esse ano, especialmente Espanha e Argentina, né, para ficar de olho. A Galícia, que as próximas eleições vão ser realizadas em julho de 2024. E aí, meu caro Matias, para a gente fechar esse nosso giro europeu, apenas repercutir as últimas notícias na guerra na Ucrânia, né? Nessa semana não tivemos grandes desdobramentos. Tivemos mais uma onda de ataques russos com drones e mísseis contra Kiev, né? Muito provavelmente por conta, né, da esperada contraofensiva ucraniana. Então você tanto atinge a cidade, né, para diminuir eventualmente a moral do seu oponente, quanto um dos alvos era um centro de comando, tá, das Forças Armadas ucranianas. Falando em drone, na última terça-feira tivemos mais um ataque com drones contra Moscou dessa vez. Tá? Foram 8 drones, a Ucrânia nega qualquer responsabilidade, ninguém ficou ferido, ninguém ficou atingido, todos teriam sido abatidos, né, com os destroços caindo em Moscou. Tá? Tivemos mais um episódio, né, de forças sabotadoras ou russos anti-Putin, né, realizando uma operação na região de Belgorod. A gente falou um pouco disso no programa passado, né? Foram 3 escaramuças na região de Belgorod. Lembrando, Belgorod é Rússia, tá, gente? É lado russo da fronteira, né? E dessa vez, o que aconteceu? O Ministério da Defesa russo, tá, disse que a Ucrânia está tentando invadir a Rússia. Por quê? Porque 2 dessas escaramuças, que foram na região de Shebekino, envolveram carros de combate, né, o popular tanque. Então a Rússia disse que a Ucrânia estaria realizando operações dentro do seu território. Tá? Também tivemos mais um vídeo do Yevgeny Prigozhin, criticando o governo russo e o alto comando militar russo, né? Dizendo que os ataques de drones ucranianos a Moscou foram uma vergonha,
né? Dizendo que o governo russo não está fazendo nada e que o que as pessoas vão começar a fazer quando drones atingirem suas janelas, né? Ou seja, de novo ele falando da possibilidade de um protesto, né? Alguma coisa assim. Também tivemos, né, além do vídeo do Prigozhin, os exercícios da OTAN na região do Ártico, que a gente mencionou anteriormente, né? Por isso que o secretário-geral da OTAN estava na região. E agora, né, são exercícios da OTAN não apenas no Ártico, mas também, né, exercícios da OTAN com a participação da Finlândia agora, né, no Ártico. Né? A Finlândia que é um país ártico, embora não tenha saída para o Ártico desde a Segunda Guerra Mundial, justamente. Inclusive no match, né, para quem ouviu porventura o cheque antes do match, eu e a Silvia repercutimos a visita do presidente finlandês a Brasília. O presidente da França, o Emmanuel Macron, disse que a negociação vem primeiro com um possível julgamento de Putin. Ou seja, ele está tomando uma posição um pouco mais moderada em relação aos países europeus, né? Países que vão falar, olha, o Putin é desejado pelo TPI, né? Procurado pelo TPI, então ele tem que ser preso, isso tem que vir antes de qualquer processo de negociação e tal. E o Macron trouxe uma abordagem mais realista, dizendo que primeiro temos que negociar, né? E depois, eventualmente, as pessoas responsáveis por crimes serem responsabilizadas. E, finalmente, há uma recomendação aqui para os nossos ouvintes lerem, tá, a entrevista da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, com o Zelensky. Tá? Ela foi até Kiev, participou de uma entrevista com o Zelensky, né, com outros jornalistas, está publicada em português, tá? Então recomendamos a leitura, a gente sempre recomenda o trabalho da Patrícia Campos Melo por aqui também. Damos parabéns a ela, né, por ir até Kiev nessa situação toda, participar da entrevista, enfim. Então fica a sugestão de leitura, tá, que serve para informação. Tá? Não, Felipe, você está recomendando porque você ama o Zelensky. Não, estou recomendando porque é o presidente da Ucrânia falando, Katsu. Né? E é uma entrevista disponível em português, né, feita por uma jornalista brasileira, então torna ainda mais apropriada a leitura e a recomendação.